Amém. E aí, galera, graça e paz. Espero que vocês estejam nos ouvindo bem aqui. Estou aqui na casa, galera. Bom, meu amigo Klaus. A gente tem uma história juntos aí. é verdade. Muitas histórias. 2006, né, Klaus, que a gente se conheceu? Começou em 2006 a história. 2005, 2006. 2006, exatamente. Não, foi 2005. 2005. Que eu me lembro que foi em 2006 eu casei. A gente conheceu em 2005, 2006 eu casei. Aí era para você fazer o meu casamento, Isso, mas você aconteceu alguma coisa que nasceu você não... meu filho. Foi, é verdade, nasceu o Guilherme. Exato. No dia do meu casamento nasceu o Guilherme. Verdade. Aí foi o pastor lá da Rema, esqueci o nome. Pastor Eufrásio, grande amigo, saudade dele também. Espero que um dia possa encontrar ele também, dar um abraço nele também. Né? Glória a Deus. Então a gente vai hoje fazer um bate-papo, não é uma pregação, não é uma ministração, mas a gente quer registrar esse momento foi muito importante na nossa vida, dos anos 2006 até 2012, onde nós trabalhamos juntos. Fizemos muita coisa juntos. Em missões urbanas, né? O Klaus com esse violãozinho aí, fez muita história, muitas casas, em muitos lugares, e sim, foi verdade. Foi maravilhoso, foi uma história que marcou a gente, então a gente quer compartilhar essa história com vocês, deixar esse momento registrado e valorizar a grande comissão. O que marcou a nossa vida foi a mensagem de Jesus dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquilo ardia no nosso coração, né, Paulo? Ardia, nós fazíamos muita coisa. Eu me lembro das noites varadas mesmo, fazendo as coisas para a obra de Deus. Me lembro muito disso. As noites descascando o fio que o pessoal dava pra gente lá que faz chuveiro lá, né? Pra gente fazer a festa dos meninos lá da Vila Matilde, do Creca. Do orfanato Creca. Não, do Creca, né? Sim. E ali nós fizemos muita coisa junto ali naquele lugar. E isso é uma das boas memórias. Então, tem várias, mas essa marcou porque, né, já logo atravessando, já contando as histórias, sim, porque daquela menina, lembra? Que eu cheguei lá, ela era muito rude. Sim, lembro dela. Lembro, muito rude, ela não queria saber e tal. E depois a gente encontrou ela lá na Casa Menina Mãe. Sim, lembro. Né? Lá no centro de São Paulo. Isso, no centro de São Paulo, na Casa Menina Mãe. E quando a gente chegou lá, ela grávida, e ela ficou muito feliz de encontrar a gente, porque ela disse que depois que nós começamos a ministrar naquele lugar ali, Deus começou a fazer algo na vida dela tremendo. E ela conseguiu, ela jamais imaginaria que ela ia ter um filho, ia casar dentro daquela realidade que ela estava vivendo ali. E quando nós chegamos nessa casa Menina Mãe, ela estava ali concretizando o sonho dela, que era de ser mãe. Ela estava casada, né? Exatamente. Ela estava casada, nós conhecemos o marido dela e ela, né, realizada com Deus ali, principalmente com Deus. Parecia outra pessoa. Parecia outra pessoa, né? Então essa foi uma das histórias que marcou. Para contextualizar vocês, pessoal, nós trabalhamos em missões urbanas dos anos de 2005 a 2008, mais ou menos. Depois a gente formou uma igreja e também continuamos com missões urbanas. Então nós tínhamos um ministério chamado Ministério ID. Era porque ardia no nosso coração. Na época nós já estávamos cansados da igreja nesse sistema religioso. A gente já pensava em igreja orgânica. Quando vocês me ouvem falar hoje de igreja orgânica, na verdade, essa visão ela começou nos anos de 2005, 2006. 2007 nós fomos para a prática, porque em 2007 nós resolvemos sair, né, do sistema. Mas ninguém era pastor, éramos um grupo de jovens que estávamos cansados de ser controlados por um sistema, controlados por uma visão humana, e nós estávamos impulsionados a pregar o evangelho. Então nós rompemos com a estrutura religiosa, fomos chamados de rebeldes, fomos chamados de muitas coisas, porque nós
Ninguém era pastor, ninguém tinha experiência ministerial, só tinha vontade. Só a vontade de pregar o evangelho. Então nós começamos a ir a orfanatos, a ir a asilos, fomos no Hospital das Clínicas. Já fazia como palhaços, fazendo festinhas. Exatamente. E às sextas-feiras nós alugávamos uma quadra de futebol e nós levávamos a galera, né, para jogar bola. Isso, a gente tinha mais ou menos umas 60, conseguimos juntar uns 60 moleque. Verdade. Sim, e o mais engraçado é que nós tínhamos, o único horário que tinha disponível era de madrugada. Das 11 a 1 da manhã. Das 11 a 1 da manhã. E essa rapaziada, né, imagine, molecada de 14, 15, 16 anos, 18 anos, sexta-feira à noite, quer zoar, quer ir pra balada, mas não. Eles queriam estar jogando bola e ouvir a palavra de Deus. Verdade. Né? Eu lembro que nós fazíamos 2 turnos de futebol. Isso. E no meio deles a gente compartilhava a palavra. De uns 10, 15 minutos. Verdade. Né? E muitos foram salvos. Hoje muitos são pastores, estão ministrando igrejas. Desse trabalho nasceu uma igreja chamada CAF Vila Ré, Casa Firme Vila Ré, que hoje se transformou em várias outras igrejas. Eu tive alguns erros ministeriais meus, mas que não prejudicaram as pessoas. Na verdade, fez com que todo mundo se espalhasse e formasse outras igrejas, outros líderes, e que serviu de experiência. Os nossos pontos positivos sempre foram maiores do que os nossos próprios erros, e vale a pena. Então, com essa live nós queremos incentivar você a evangelizar, incentivar você a fazer missões urbanas. Não há razão de existir uma igreja se essa igreja não traz uma resposta para a sociedade. Não há razão da existência de um ministério se esse ministério não atende a comunidade que está ao seu redor. Porque ao lado de cada igreja existem pessoas passando por traumas, famílias com traumas familiares, pessoas com vícios, pessoas com necessidades, pessoas que estão morrendo, pessoas que estão com ideias de suicídio. Quantas vezes nós andando nas ruas, evangelizando, batíamos na porta das pessoas e a pessoa estava pronta para se suicidar. E ali estava um jovem do nosso ministério, falando de Jesus. E aquela pessoa saía chorando, dizendo, olha, eu ia me suicidar agora. E a pessoa fala, não, foi Deus que me mandou aqui. Então nós tivemos uma trajetória de salvação, nós ganhamos muitas famílias para Jesus. E nós depois, na nossa... contabilizando os anos que a gente evangelizou, o trabalho que nós fizemos, nós entendemos que mais de 20 mil famílias na nossa comunidade foram salvas. E o Klaus vai tocar uma canção aí que marcou a época. Era tudo muito na simplicidade, mas nessa simplicidade nasceu uma igreja que fez a diferença, que marcou a nossa vida, e até hoje nós estamos de pé servindo a Deus e relembrando esses tempos tão preciosos. Eu vou falar uma coisa assim, eu não sou um exímio tocador, eu toco lendo aqui e muitas vezes eu erro, lendo eu erro, é só eu que consigo fazer isso, né? Mas só que assim, tudo para a honra e glória do Senhor, mas muitas pessoas foram alcançadas através desse violão, né, do meu simples tocar, vamos dizer assim, do meu simples tocar, né, e muita gente foi alcançada, né, mas é para honra e glória do Senhor, amém? Que eu sei que tem muitas outras pessoas aí que tocam muito mais que eu, né, mas vamos aí, amém? Amém, vamos lá, relembrando os tempos antigos. Separar do teu amor por mim, pois foi o teu amor por mim que arrebatou meu coração. Nada vai distanciar o teu amor de mim, pois foi o teu amor por mim que despertou essa canção. Te adorar, rasgar meu coração e demonstrar minha paixão por ti. Sou livre.
Essa é uma delas que marcou também. Eu lembro que a gente fazia umas vigílias, né, Carlos, na minha casa, e a gente chegava lá e varava a madrugada cantando essas canções. A gente teve muitas experiências, porque na verdade nós experimentamos um mover de Deus. Foi um avivamento que aconteceu entre nós, jovens que para a igreja, na época, porque nós éramos rebeldes, porque eu não era pastor, o Carlos não era missionário, nós não tínhamos um líder eclesiástico que nos dirigisse. Na verdade nós tínhamos a paixão por Jesus, a paixão pela palavra, a paixão pelas pessoas, pelas almas, por evangelizar, a paixão pelos carentes e pelas pessoas excluídas. Então, você não imaginava o que Deus fazia no nosso meio quando a gente cantava essas simples canções. Por quê? Antes dos nossos cultos, nós tínhamos um histórico. Eu sempre falava para as pessoas: a glória de Deus, ela se manifesta sobre altar de misericórdia. Nós então, sem entendimento, mas simplesmente por amar as pessoas, nós íamos para os asilos. E ali nós encontrávamos muitos velhinhos que há muitos meses e anos não recebiam uma visita. Não tinham visitas. Doentes, tinha aquelas problemas de pele. Problema de pele. Então nós estávamos naquele lugar demonstrando o amor de Deus para aqueles velhinhos, aqueles excluídos. Nós abraçávamos, fazíamos café da tarde, tudo. E depois nós vínhamos para casa, a gente se trocava e a gente ia para o nosso culto, para a nossa reunião familiar ali, onde a gente se reunia na nossa casa. Era uma segunda-feira. Uma segunda-feira. A gente ia para aquele culto, a gente compartilhava a palavra e a glória de Deus se manifestava. Os sinais estavam naquele lugar, nós fomos muito marcados, havia batismo com o Espírito Santo, curas, salvação. E eu lembro que as casas começaram a ficar pequenas, porque as pessoas começaram a ter interesse por aquilo que nós fazíamos, porque Deus vinha literalmente nas nossas reuniões. Por que Deus ia naquele lugar? Porque nós tínhamos montado um altar de propiciação. A glória de Deus, ela só pode ser suportada por um altar de misericórdia. Então, você que está me assistindo nessa live, se você quer marcar o seu ministério com a glória de Deus, se você quer realmente, onde você for, carregar a presença de Deus, carregar uma unção na tua vida, aprenda a montar um altar de misericórdia. Cuide dos excluídos, cuide das pessoas que não estão sendo assistidas. Vá até esses, vá num asilo, vá num orfanato. Lembra que nós íamos no orfanato de crianças aidéticas, no nosso bairro, que também crianças que as famílias haviam abandonado porque essas crianças nasceram com problema de AIDS, os pais não puderam cuidar, ou os pais morreram, mas nós íamos ali às terças-feiras ministrar aquelas crianças. Nós tínhamos uma agenda, assim, nós tínhamos, na segunda-feira era o nosso culto, terça-feira nós íamos para o CAF, na quarta-feira nós íamos para o CRECA. Outro orfanato. Era um outro orfanato, só que diferente desse orfanato que o Zé falou, esse orfanato CRECA, hoje ele já não existe mais, né, aqui em São Paulo, não existe mais hoje. Hoje ele tem um outro nome, que, né, hoje eu vou lá, mas é para trabalhar, sim, fazer foto, alguma coisa assim para o tribunal. Mas antigamente chamavam CRECA, são crianças que eram abusadas, sim, eram crianças que já tinham problema com crime, verdade, né? Que já eram fichadas, então elas iam para esse lugar de acolhimento, que chamava o CRECA. Então você chegava lá, eram crianças que já tinham vivido, com 12 anos, 13 anos, já viviam coisas que uma pessoa talvez de 50 anos nunca tinha visto. Exato. Eram crianças já com malícias sexuais. Exato. São crianças que já usavam drogas pesadas, né? Eram crianças com linguajar que você não conseguia conversar com aquelas crianças, que eles já tinham um linguajar de rua mesmo, muita gíria. Então eu me lembro que a gente chegou com muita resistência deles. Exato, eles eram resistentes. Eles eram muito resistentes porque são crianças que não conheciam o amor. São crianças que na veia deles não corre sangue, corre concreto. Eles eram muito frios. Eram muito frios. Então, eu lembro que foi um trabalho muito difícil. Foi. Diferente lá do CAF, porque já eram crianças muito fragilizadas, né?
Exatamente. né, carentes mesmo, né? Agora lá não. Lá eles se você chegasse perto deles, para eles seria sei lá, talvez tipo assim, você vai fazer mal para mim, alguma coisa desse tipo, né? Eram crianças muito machucadas, então eles não tinham contato com... Não sabiam o que era carinho, o que era amor. Eu lembro que cada semana era uma conquista. Cada semana que nós íamos, nós conquistávamos o coração daquelas crianças. Lembro que a gente começou a fazer a festa dos aniversariantes do mês. Exatamente. Então, a gente fazia isso, qual que era o nosso interesse? Demonstrar o amor de Deus. Nós entendemos o amor de Jesus por nós, e nós estávamos constrangidos, sabe? Quando nós recebemos uma revelação do amor de Jesus. E aquilo nos constrangeu, aquilo nos impulsionou a amar os excluídos. A ir em lugares que a igreja não estava indo. A ir em lugares que a igreja nem pensava em ir. Então nós... E era muito difícil, porque a gente precisava de autorização de política, de pessoas. Então, era difícil. Fora esse trabalho de ir mesmo frente a frente, existiam outras pessoas, né? Eu lembro que as meninas passavam um dia tentando pegar autorização para nós visitarmos esses lugares, para nós podermos marcar na nossa agenda. E nós conquistamos isso com muito jejum, com muita oração, clamor. E, queridos, foi fantástico. Foi pago, foi maravilhoso, mas foi assim, muito transformador. E a gente aprendeu na prática, porque a gente não sabia nem Bíblia, nem nada, né? Outra coisa. Assim, bem... Né? Não vou nem dizer nem raso, né? Não tinha, a gente não sabia nada, né? Mas assim, a vontade era muito assim, de grande. E você vê o engraçado que Deus mostrava pra gente, assim, nos deixava animar porque a gente via as transformações, né? Das pessoas, né? Como você falou da quadra. Hoje aqui na minha rua passa meninos que hoje são pastores, são missionários, e muitas vezes falam, graças a Deus foi aquela quadra lá, cara, né? E a gente fica muito assim feliz, cara, assim, sabe, né? Do que Deus pode usar, né? Sim. Fazer e também ao sábado nós íamos no asilo. Exatamente. Né, no asilo também. Eram dois, era um sábado e um domingo. Isso. Então, na verdade, nós tínhamos nós tínhamos um culto de segunda-feira, que era o nosso discipulado, que eu discipulava esses jovens, mas a nossa agenda, ela era assim, a semana inteira exercendo misericórdia, semana inteira exercendo o amor de Deus, praticando o amor. E eu lembro que domingo a gente fazia os cultos nas casas, cada domingo era uma casa. E com isso, e sem a intenção de ganhar, de ter um ministério, sem a intenção de igreja, de nada, nossa intenção era simplesmente falar do amor de Jesus. Quando nós vimos, as nossas casas já não comportavam as pessoas. Em 3 meses nós estávamos com 70, 80 pessoas dentro das casas. Não dava, não comportava. Depois nós então falamos, vamos alugar um salão de festas. Para fazer os cultos. Todo domingo à noite a gente montava. E engraçado que a gente não tinha recursos, né? Então a nossa caixa de som, na verdade, era um karaokê, né? Era um karaokê que aí um amigo nosso, o pastor Vinícius, que hoje é pastor, né? Que hoje ele é pastor, né? E ele ficava segurando lá para não sair na tomada, porque a tomada era só os 2 fios, né? Exato. Era tudo muito artesanal, muito arcaico, muito simples, mas a glória de Deus, a presença de Deus. Hoje eu vivo a experiência de carregar a presença de Deus, pela misericórdia onde eu vou, a glória de Deus se manifesta, a unção do Senhor se manifesta. E as pessoas me perguntam, pastor, onde você alcançou esta unção? Olha, querido, não foi proposital. A unção que está sobre as nossas vidas, que a gente, onde vai, eu estive nessa jornada na Espanha, na Europa, foi maravilhoso, onde eu ministrei, a glória de Deus se fez presente. Estou de volta a São Paulo, vou ficar um tempo no Brasil, vou viajar, e onde a gente vai, a glória de Deus se manifesta. Onde que nós atraímos? Porque, na verdade, eu quero despertar o teu coração para isso. Eu quero despertar que Deus ele tem interesse de se manifestar a você. Eu quero despertar você o interesse pela presença manifesta de Deus. Nós estamos falando da onipresença de Deus. Eu quero falar da presença manifesta de Deus. Como atrair a presença manifesta de Deus?
exerça misericórdia, evangelize os excluídos, alimente quem está com fome, porque nós arrecadávamos alimentos, alimentávamos pessoas. Antes disso, tínhamos um projeto social que cuidávamos das crianças, pagávamos remédio, contas de água e de luz, e a gente fazia de tudo isso. E a gente entendeu que através desse trabalho de exercer misericórdia, de demonstrar o amor de Deus, a presença de Deus veio ao nosso encontro e nos marcou. Todos nós fomos marcados. Hoje, todos eles, todos que caminhavam com a gente, estão na presença de Deus, são líderes ministeriais, são missionários, são evangelistas, são pastores de igrejas, todos hoje têm as suas famílias consolidadas, abençoadas, porque a presença de Deus marcou a nossa vida. E a gente vai ouvir Cláudio aí cantando mais uma canção da época, né? Da época. Eu quero que você aí na sua casa, você comece a refletir, pensar no que você está fazendo, porque é muito gostoso a gente estar na igreja e a gente só entra, sai, a gente recebe aquela palavra de conforto, mas o que vai realmente mudar, o que vai fazer realmente a diferença é você dar o que você tem ao necessitado, cara. É isso que vai te funcionar, e você vai ver que o que você não tem, às vezes você reclama, eu não tenho aquilo. Quando você começa a ir para a rua mesmo ver, você vai falar assim, nossa, como eu estou bem. Você vai começar a dar valor em pequenas coisas, em mínimas coisas você vai começar a dar valor. Exatamente. Eu me lembro que eu tinha um carrinho velho, um Corsinha velho, mas aquele Corsinha, para não falar a verdade, ele me deixou uma vez na mão só. Uma vez na mão. E foi uma besteira. Mas por quê? Eu enchia aquele carro de gente para evangelizar. Eu me lembro que nós íamos para o Itaci e eu levava 10 pessoas dentro daquele Corsa para a gente poder evangelizar naquele lugar. Amém? Glória a Deus. Vazio estou, Senhor, carente do teu amor. Tudo que já provei de ti só me fez depender de ti. Cordas de amor, você me amarrou e me prendeu a ti. Minha alma está pegada a ti. Abraça-me, eu te abraçarei. Beija-me, eu te beijarei. Inunda o meu ser com teu amor completamente. Satura-me com o teu coração. Aperta-me com o toque de tua mão. E eu destilarei toda a doçura do teu ser. Vocês não imaginam como a presença de Deus se manifestava nessas simples canções, né? Como vocês sabem, na nossa simplicidade, mas isso marcou muito. A presença de Deus era algo muito palpável no nosso meio, e até hoje aqui nós estamos aqui batendo esse papo. A presença de Deus está muito marcante aqui. Então vale a pena. Nós vivemos, nós sabemos o que é viver o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é um sistema. O Evangelho de Jesus não são dogmas, não são doutrinas, não são pensamentos humanos. O Evangelho de Jesus não é um pastor controlando a vida pessoal das pessoas. O Evangelho de Jesus se trata de uma grande paixão, da paixão de um pai desesperado por alcançar os seus filhos. E nós
eu sempre falava para os meus discípulos, para eles, eu falava, olha, nós precisamos ouvir o clamor do coração de Deus. Nós precisamos compreender, porque Deus está chorando pelas almas. A gente falava isso na simplicidade. Deus está chorando pelos perdidos. Deus está chorando pela nossa comunidade, pela nossa cidade. E então nós pregávamos isso. Nós íamos apaixonadamente para as ruas. Nós íamos apaixonadamente para os asilos, para os orfanatos, para os lugares, eu repito, onde a igreja não queria colocar a mão, onde ninguém queria ir. Nós fomos lá. E, na verdade, muitas vezes, nós íamos na nossa simplicidade e nós encontrávamos aqueles velhinhos e evangelizávamos eles. Eu lembro que eu estava na Espanha e lembrei disso, que nós evangelizávamos um velhinho espanhol. Verdade! Ele participou da Segunda Guerra Mundial. Sim, exatamente. Então eu lembro que as histórias, o primeiro espanhol que eu evangelizei foi aqui em São Paulo, dentro de um asilo. Eu lembro que nós acompanhamos ele, a história dele, por algumas 4 ou 5 visitas. E na 6ª visita que ele aceitou Jesus, confessou Jesus, se converteu, ele já tinha expectativa da nossa chegada do nosso grupo naquele asilo, porque nós fazíamos os cultos, nós cantávamos, nós orávamos. As meninas maquiavam as velhinhas, cantando bonitinhos, né? E a gente evangelizava eles, então eles se convertiam, né? E eu lembro que na 6ª, e eu era apaixonado por esse velhinho espanhol, e eu lembro que na 6ª vez que nós fomos visitá-lo, eu fui procurá-lo. E quando eu cheguei naquele lugar, tive a notícia, olha, ele faleceu. E nós ficamos tristes. E a cada final de semana a gente perdia um velhinho. Mas eles já estavam indo para o céu, eles estavam salvos, eles já haviam confessado Jesus, eles já haviam recebido o amor de Deus, nós já havíamos expressado o amor de Deus. Vocês não têm ideia como a gente revive essa história hoje e lembra disso com muita paixão, com muito amor. E esse é o sentido do Evangelho. Então você que é pastor, que está assistindo essa live, ou que vai assistir, poxa, reveja o seu conceito, a sua visão a respeito de uma igreja. Tem um amigo meu, o pastor Bahia, cara, ele faz um trabalho hoje muito semelhante ao nosso, na Caatinga lá, me convidou, estou indo para lá. Agora em agosto, vou dar uma passada lá nesse trabalho dele. Então, todas as vezes que eu vejo o pastor Bahia fazendo esse trabalho ali na comunidade, ele revolucionou a comunidade dele. Ali todo mundo conhece a igreja dele. Então, as pessoas, nós tínhamos depois que nós formamos a igreja, nós pensávamos assim, se alguém tiver que pensar numa igreja, não vai pensar na igreja católica, não vai pensar na Assembleia, não vai pensar em outra igreja, não vai pensar na nossa, porque nós vamos estar nas escolas e depois nós entramos nessas escolas. Nós entramos dentro da escola, nós fizemos muito trabalho legal lá dentro da escola. E é difícil você entrar numa escola porque você não pode... A gente com essa filosofia mesmo, né? Assim, essa ideologia tudo assim, é difícil. Mas nós entramos com força falando de Deus mesmo. A gente chegou para a diretora e falou, não, vamos falar de Deus e ponto. Né? A gente não teve essa de aquela coisa mesclada, assim, sabe? Falando de Deus entre linhas, assim. Não, a gente falava na lata mesmo. Nós fizemos um teatro, né? Fizemos um teatro lá e falamos de Deus e eu ensinava na minha simplicidade o violão, né, com as músicas de Deus mesmo, falando de Deus e foi um tempo muito legal mesmo. E esse trabalho tomou uma proporção muito grande mesmo, maravilhosa, foi um mover de Deus. Então nós vivemos entre os anos de 2006 até 2012 um grande avivamento, sacudimos a nossa comunidade, todos conheciam o nosso trabalho, todos conheciam o nosso ministério. Depois a gente encontrou pastores que trouxeram para a gente, nos posicionaram no ministério. Fui ungido pastor, Cláudio foi ungido missionário, mas nós nunca tivemos a intenção disso. Eu nunca quis, eu sempre amei evangelizar. Aconteceu, né? Aconteceu, foi fruto do amor de Deus, fruto do amor pelas almas. Então eu quero muito te incentivar a continuar evangelizando, a ter paixão por almas. Se preocupe com os necessitados, com os excluídos. Não se preocupe em encher a tua igreja de membros. Não se preocupe com isso.
Não se preocupe É consequência, né? são frutos. Não é por esforço, é como ontem eu falei na palavra, se a gente está enxertado na videira, que é Jesus, ela vai dar frutos, os frutos virão, amém? Então nós éramos, na verdade, perseguidos pelas igrejas, porque nós éramos rebeldes, ninguém era pastor nem nada, mas nós sacudimos a nossa região. Nós começamos com 7 pessoas, lembra que era eu, você, a Joyce, a Inês? A Joyce, a Inês, a Alessandro, o Marcelo, o Vinícius e a Andréia. Aí depois foi vindo o pessoal, foi vindo gente, o Jefferson se converteu, a Maria, meu cunhado se converteu, o Jean Pastor. Isso, cara, assim, foi algo assim, extraordinário. E quando a gente olha para essa trajetória, a gente vê esse monte de pastores ministrando, gente evangelizando. Tudo bênção, cara. Tudo bênção. Hoje a gente tem o pessoal da companhia de teatro Pescadores de Almas, né, que são um pessoal bom de teatro, a Kátia, o Sérgio e a galera que está com eles ali. Foi fruto desse trabalho também, muito, olha gente, foi assim algo extraordinário. Olha, os frutos são frutos permanentes, que permanecem até hoje. A gente pode hoje a gente está assim, cada um foi para um canto, mas as igrejas que estão hoje, Vivo Nele, a Pescador de Alma, Pai de Gerações, a Casa do Oleiro, nossa. E assim, cada um pegou uma raiz. Essas igrejas ela tem essa raiz, sim, né, de paixão por almas, paixão pela palavra de Deus. E não pense que também só foi bênção. Não, olha, o negócio era apertado. Esse aqui é legal, assim, vocês aí da Espanha já pegaram ele de certamente assim, legal. Mas nós pegamos ele na época que o bicho era cascudo mesmo. Batia firme mesmo na palavra com a gente. Que fazia a gente sangrar de chorar. A gente chorava, literalmente. Vocês precisavam, né? A gente precisava. Por quê, ó? Imagine, não comparando, mas comparando, né? A gente era meio que os 12 discípulos, só doido no esquema. Verdade. Só gente que a igreja não queria, na verdade a igreja não queria a gente, né? Só louco, né? Só louco. Eu me lembro que cada um fala de cada um, mas eu, por exemplo, às vezes eu chegava, a gente fazia todo domingo à noite o culto em cada casa diferente, cada um ia para uma casa, a gente ia uma casa diferente e tal. E aí, muitas vezes a gente ia para uma casa que um amigo meu das antigas aparecia. E os caras falavam, não acredito, se o Klaus teve chance, eu tenho também, rapaz. Né? Você lembra? E cada casa era assim. Então, assim, a gente foi, assim, o Zé, através do Espírito Santo, ministrava muito forte na gente, muito forte. Que hoje em dia, como a gente já foi falado aqui, cada um não se desviaram, mas cada um teve seus problemas, sim. Eu tenho meus problemas, tudo, mas os meus problemas, quando assim as coisas apertam para mim, eu falo de mim, né? Eu não me desvio, cara, porque a palavra de Deus tá enraizada mesmo dentro de mim, sabe? Por conta de muitas noites assim, ministrando, muitas noites assim, gente orando, Não, você já foi coisas... 1h da manhã batendo na minha casa, não foi uma vez só. Putz, eu já fui 1h da manhã, é verdade, já fui 1h da manhã, 1h e pouco da manhã, que eu tava no desespero aí, né? E fui lá me aconselhar, né? Vinícius, cara, vocês davam um trabalho. Mas a gente dava um trabalho, né? Valeu a pena, viu? Não, claro que valeu, cara. Foi bênção. Foi muita bênção. Glória a Deus. Nós tivemos uma história realmente muito marcante e é maravilhoso a gente poder estar compartilhando isso com vocês, porque isso está no nosso coração e é bênção demais. Nós vamos ouvir o Klaus aí cantar mais uma canção. Essa música eu vou... Falta muito ainda aí? Falta uns 20 minutinhos. 20. Essa música que eu vou cantar aqui não é da época, não, mas é uma música que eu sempre estou tocando ela, porque ela fala justamente o que a gente está falando aqui agora, né? Tudo que nós
fizemos aqui, a gente vai ter que prestar conta ao Senhor lá em cima. Então, quando a gente chegar lá, eu não quero estar de mão vazia, né? Eu quero apresentar. E outra coisa, a gente precisa se mudar. A gente muitas vezes olha, hoje eu tenho uma concepção totalmente diferente, né? Hoje, antigamente eu queria ver a nossa igreja cheia, queria ver, né? Hoje eu queria também ver a minha igreja cheia, ver tudo, né? Mas hoje eu penso diferente. Hoje eu penso o seguinte: hoje eu quero me mudar. Amém. Hoje, a cada dia eu peço para Deus ser um homem melhor, ser uma pessoa melhor hoje do que eu fui ontem, entendeu? E vocês têm que começar a pensar assim. Amém. Não pensar só em alcançar, mas primeiramente você mudar. Ser transformado. Ser transformado, exatamente. Primeiro eu me mudo para depois mudar o mundo. Né? A gente muitas vezes quer evangelizar na África, evangelizar não sei aonde, evangelizar não sei aonde. Nós fizemos uma coisa assim, meio que Deus abençoou, mas nós fizemos muita coisa na loucura, né? Verdade. A gente fez, hoje a gente, se a gente tivesse a mentalidade hoje, talvez a gente não teria feito. Coragem para fazer. Exatamente, porque a gente ia pensar, porque a gente se arriscou demais. A gente se arriscou demais, mas valeu a pena, né? Mas hoje se a gente se mudar hoje, nosso caráter, o nosso eu, quando a gente for evangelizar, a gente vai com mais verdade, com mais, né? Enfim. Glória a Deus. Vamos lá. Nos ouviu, nós. Eu não quero me apresentar de mãos vazias. Use minha vida em teu altar. Tua verdade me fez enxergar o que eu não via, para trás nunca voltar. Já conheço o fim antes de existir, pois criou tudo que há. Vida em Cristo acende a lâmpada e me ilumina como luz em teu olhar. Meu tesouro só tu és, minha maior riqueza, nada ocupa o teu lugar. Vem morar aqui pra eu poder sentir o amor que o mundo não me dá. Hoje vou descansar, o filho não se sente só na presença do Pai. Só Jesus me faz filho de Deus. Conheci a fonte que alimenta o sol e me enche de paz. Me entrego, pois sou todo teu, poderoso pra me transformar a cada dia, como estrela vem brilhar. Do teu santo trono faz jorrar o rio da vida, onde eu quero mergulhar. Hoje vou descansar, filho não se sente só na presença do Pai. Só Jesus me faz filho de Deus. Às vezes eu me embalo porque eu entro na música aqui, aí começa a vir vários pensamentos assim, e aí eu... Glória a Deus. Isso é um pouquinho da nossa história, de parte da nossa história. Na verdade, a paixão por missões, né? Fiquei esse tempo na Espanha em missões, orando, evangelizando pessoas, visitando igrejas.
E a gente vê como a Europa ela foi esquecida pela igreja. Hoje é urgente, é gritante, né? A necessidade do evangelho na Europa. Então eu voltei com essa missão de despertar a igreja brasileira para as missões na Europa. Nós precisamos hoje resgatar a Europa desse lugar que ela está em densas trevas. Mas assim, a habilitação ministerial, a habilitação para que você entre dentro de um país, dentro de uma nação, e você consiga transcender, romper barreiras e ser suprido e ter autoridade para ministrar numa outra nação, começa você tendo interesse pela sua própria comunidade. Começa você tendo interesse. Se você hoje pertence a uma igreja, ou você tem uma igreja orgânica funcionando na sua casa, você e algumas pessoas que estão na sua casa ali ministrando a palavra, tem interesse pelos perdidos, faça o seu bairro conhecer a palavra de Deus, conhecer que na sua casa está tendo uma reunião. Comece a ter interesse. Você vai ter autoridade para entrar dentro de uma nação, porque você primeiro evangelizou a sua comunidade. E eu sempre fui muito envolvido, né, no evangelismo na minha comunidade. As pessoas elas batiam na porta da minha casa dizendo: olha, eu preciso de uma palavra, eu sei que você é pastor, olha, eu preciso de uma palavra, olha, eu quero que você tenha, eu quero ter a sua vida, eu quero a resposta que você tem, eu quero a luz que você tem. Então as pessoas sempre souberam que a minha casa era um lugar de pregação da palavra de Deus. As pessoas souberam que mesmo nesse lugar, nós começamos vários cultos aqui nesse lugar, era simples, né? Aqui na casa do Tibé, era maravilhoso. E esse lugar foi marcado, as pessoas sabiam que aqui tinham reuniões de oração, reuniões onde se compartilhava a palavra. E quando Deus me enviou para a Espanha, na verdade foi um presente de Deus, porque eu nunca tive no meu coração a intenção de ir para a Europa evangelizar. Eu passava na minha cabeça, talvez um dia eu vá para a Índia, talvez um dia eu vá para a África, ou vá para os Estados Unidos pregar a palavra. E de repente, foi um de repente de Deus entrar dentro da Espanha e permanecer ali por 1 ano e 5 meses, pregando a palavra, orando, vivendo muito bem, sendo suprido, sendo cuidado pelo reino de Deus, cuidado pelo Senhor. Mas eu entendo que, na verdade, aquilo foi apenas uma recompensa pelo trabalho que nós fizemos na nossa comunidade. Então, se você quer hoje ter autoridade para entrar nas nações, para evangelizar, ter autoridade para você ter uma igreja que traga respostas na sua comunidade, comece a pensar nas pessoas excluídas, marginalizadas. Vai evangelizar onde ninguém quer evangelizar. Eu lembro que nós tínhamos um culto dentro de uma comunidade que nós, para podermos passar, nós precisávamos da autorização dos traficantes. É verdade. E eles estavam com metralhadoras nas mãos e, na verdade, quando eles me viram, eles me conheciam como o tio Zezinho. Né? O tio Zezinho está vindo com a galera dele. Ah, não, o tio Zezinho pode passar. Então eles tiravam as metralhadoras do meio e nós passávamos ali para poder evangelizar aquela comunidade. Isso não foi uma vez ou duas, era toda semana. Nós entramos dentro desses lugares e Deus fez a diferença. Então, essa live de hoje é para poder despertar as missões urbanas. Nós somos resposta de Deus. Nós, como igreja, temos a resposta de Deus para a nossa geração, para essa situação agora que estamos vivendo, esse caos que estamos vivendo, dessa pandemia, de tantas situações, pessoas desempregadas, negócios que ficaram falidos agora com toda essa situação. Mas nós somos a igreja de Jesus. Nós temos poder, nós temos a palavra de Deus, nós temos a resposta, nós somos a diferença de Deus. Nós não somos pessoas que vivem procurando respostas. Na verdade, nós temos o que o mundo precisa. Você, meu irmão, minha irmã, você tem resposta para a sua comunidade, para a sua cidade, para o seu país. Então desperta, porque Deus agora, Ele quer levantar muitos e quer lançar. O Brasil é um celeiro de missionários. E está chegando o tempo, está chegando o momento das flechas serem lançadas. Mas para você estar habilitado, comece a evangelizar a sua família, seus vizinhos, a sua comunidade. Eu lembro que eu tive a experiência como pastor, que os professores da escola, eles iam pedir conselhos para mim. Os diretores de escola, eles iam até a igreja, marcavam horário comigo. No final de todo esse trabalho que começou na simplicidade,
eu comecei a atender a comunidade, professores, diretores, empresários, famílias que não tinham nada a ver com a igreja, mas eles sempre queriam ter uma palavra pastoral, queriam ter um conselho, iam na igreja. Então nós vivemos a experiência de ser igreja como a igreja primitiva, como a igreja de Atos capítulo 2. É possível viver a experiência dos apóstolos. É possível você viver isso na simplicidade do Evangelho. Eu sou apaixonado pelo Evangelho de Jesus, apaixonado pela simplicidade. Não me ofereçam um sistema religioso, porque eu na verdade tive a experiência agora até de estar participando de um ministério na Espanha, e eu falei para o pastor, ele queria que eu fizesse uma transição de uma igreja para mim. Eu falei para ele: pastor, desculpa, se o senhor me permitir ser o líder dessa igreja, eu vou bagunçar todo o seu sistema, porque na verdade eu não creio num sistema que dirige uma igreja. Eu creio numa igreja que é dirigida pelo Espírito Santo. Então eu quero te agradecer por estar conosco nessa live, agradecer o Klaus aqui por esse tempo. Não, imagina, eu que agradeço, muita saudade de você, você é uma pessoa muito querida. Eu gosto de você demais, assim, sabe, cara? Eu gosto de você demais mesmo, cara. Assim, você foi um cara que, assim, eu era um cara que não falava com ninguém, não me abria com ninguém, um cara meio seco, sabe, assim, não me abria mesmo. E aí... O Klaus era o meu Pedro. Era o meu Pedro. Meu pastor falou isso domingo pra mim também. E assim, e foi o cara que eu sempre precisei. Na hora que eu precisei, ele estava lá, como eu já disse, às vezes 1h, e pouco da manhã, eu estava batendo na casa dele, desesperado, porque eu precisava conversar com alguém, e ele sempre teve à disposição, né? Sempre foi um paizão mesmo espiritual para mim, né? E, então eu amo muito a sua vida, Zé. Eu amo de verdade mesmo, sem demagogia, sem nada, e assim, é para a vida toda. Glória a Deus. E é para a vida toda. Amém? Amém, queridos. Obrigado por terem participado dessa live. Espero que tenha edificado a tua vida. E o nosso intuito dessa live é realmente impulsionar você a falar de Jesus. Tem uma pessoa do lado da sua casa, ou dentro da sua casa, precisando ouvir uma palavra tua. Vai lá, abraça. Ou simplesmente existe alguém na sua comunidade. Visite um asilo, um orfanato, vá num presídio, vá onde ninguém quer ir e fale do amor de Jesus. E você vai atrair a glória de Deus para a tua vida. Vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua própria vida. Vai mudar a sua vida. Porque em muitos lugares nós fomos achando que nós íamos levar Jesus. Na verdade, nós encontramos Jesus naquele lugar. Foi maravilhoso. Então, que Deus te abençoe. Agradeço a presença de todos vocês aí. Um grande abraço. Valeu demais. Um beijo a todos. Deus abençoe.